Quando meu marido exigiu o divórcio após 15 anos, silenciosamente concordei e assinei os papéis. Enquanto ele comemorava com sua amante em nosso restaurante favorito, me aproximei da mesa deles com um sorriso. Parabéns pela sua liberdade, eu disse, deslizando um envelope sobre a mesa. Seu sorriso desapareceu quando ele leu os resultados do teste de DNA. Batom vermelho, sangue em algodão branco imaculado. Foi isso que acabou com o meu casamento, não com um grito ou um estrondo, mas com o horror silencioso da descoberta. Eu estava congelado em nosso closet, segurando a camisa social de William com os dedos trêmulos. Me lembro perfeitamente do momento exato, terça-feira, 9h17 da manhã. Os gêmeos estavam na escola, Emma, na sua aula de piano. Eu estava separando roupas para lavagem a seco quando notei a bolsa de ginástica de William escondida atrás de sua fileira de sapatos Oxford bem polidos. O zíper estava parcialmente aberto, revelando a camisa amassada que ele supostamente usará na cirurgia de emergência da noite anterior. A mancha não era médica. Nenhum cirurgião jamais usaria aquele tom de carmim em uma sala de operação. Antes de continuarmos com a chocante descoberta de Jennifer, quero convidá-lo a fazer parte da nossa comunidade de contadores de histórias. Se contos de força diante da traição ressoam com você, clique em inscrever-se. É totalmente gratuito e ajuda a apoiar mais histórias de mulheres reivindicando seu poder. Agora, vamos ver como essa vida aparentemente perfeita começa a se desfazer. Fiquei ali, com o coração disparado, enquanto 15 anos de casamento se cristalizavam nesta única evidência condenatória. Dr. William Carter, respeitado cirurgião cardíaco, meu marido, pai de nossos 3 filhos. E os lábios de outra mulher em suas roupas. A realidade cuidadosamente construída em que eu vivia desmoronou ao meu redor como cristal fino caindo sobre um piso de mármore. A ironia não passou despercebida para mim. Durante anos, os colegas de William nos chamavam de os Carter perfeitos. Ele, com suas mãos firmes que salvavam vidas diariamente. Eu, com meu apoio inabalável e dedicação à nossa família. Nossa casa em estilo colonial em Wade Heights, com seu gramado bem cuidado e cerca branca, poderia muito bem ser cenário de um filme. O sonho americano personificado. Jennifer torna tudo possível. Ele costumava dizer em eventos beneficentes para hospitais, com o braço ao redor da minha cintura e uma taça de champanhe na mão. Eu não poderia fazer o que faço sem ela. As esposas dos outros médicos sorriam educadamente, mas eu via inveja em seus olhos. Tínhamos tudo. 3 lindos filhos, segurança financeira, uma parceria que sobreviveu aos anos exaustivos da residência, a faculdade de medicina e a ascensão de William à proeminência. Ou assim eu pensava. Olhando para trás, eu deveria ter reconhecido os sinais de alerta. William começou a trabalhar até mais tarde, alegando que o hospital estava com falta de pessoal. Fins de semana jogando golfe com colegas se tornaram mais frequentes. Nossas conversas ficaram mais curtas, mais práticas, agendando as atividades das crianças, discutindo as necessidades da casa, planejando compromissos sociais que impulsionariam sua carreira. Quando William foi promovido a chefe de cirurgia cardíaca na primavera passada, organizei uma festa de comemoração com todos os seus colegas. Ele sorriu e me agradeceu publicamente, mas depois reclamou que eu o havia envergonhado na frente do conselho do hospital. Naquela noite, ele dormiu no quarto de hóspedes, alegando exaustão. É a pressão, eu disse a minha irmã ao telefone no dia seguinte. A promoção trouxe muitas responsabilidades. Homens no poder mudam com frequência. Jen, ela me alertou. Eu descartei sua preocupação como puro cinismo. A distância física entre nós também aumentou. William alegava fadiga após cirurgias de 18 horas sempre que se afastava do meu toque. Comprei lingerie nova, planejei noites de encontros, tentei tudo que as revistas femininas sugeriam para manter a chama acesa. Ele participou sem entusiasmo, checando o telefone durante nossos jantares cuidadosamente planejados. Está tudo bem entre nós? Perguntei, numa noite, depois que ele mal tocou em sua refeição favorita. Apenas cansado, Jen. O caso Jenkins é complicado. Então, ele se retirava para seu escritório em casa, fechava a porta e falava ao telefone em um murmúrio baixo até tarde da noite.
Eu acreditava em confiança, acreditava em privacidade. Nunca me ocorreu verificar seu telefone ou e-mails. Isso era coisa de mulheres inseguras, mulheres paranoicas. Não para Jennifer Carter, a esposa perfeita. Até que nosso 15º aniversário de casamento se aproximou. Planejei surpreender William com um fim de semana romântico em Napa Valley, onde passamos nossa lua de mel. Eu precisava sincronizar nossos calendários e seu telefone estava no balcão enquanto ele tomava banho. Uma olhada rápida para garantir que ele estivesse livre naquele fim de semana era tudo o que eu pretendia. A notificação de mensagem apareceu enquanto eu segurava o celular. Doutora Rebecca Harrington, ontem à noite foi incrível. Mal posso esperar para sentir você dentro de mim novamente. Quando você vai deixá-la? Meus dedos tremeram ao abrir a conversa. Centenas de mensagens trocadas ao longo de 8 meses. Fotos íntimas, planos feitos enquanto eu levava Emma para seu recital ou ajudava os gêmeos com seus projetos de ciências. Piadas cruéis às minhas custas. William, ela está planejando uma grande surpresa de aniversário. Rebecca, coitada, ainda acha que há algo para comemorar. Silenciosamente, recoloquei o telefone no balcão. Fiz seu café como de costume e lhe dei um beijo de despedida quando ele saiu para o hospital. Depois, corri para o banheiro e vomitei até não sobrar nada além de bile amarga. Naquela noite, quando as crianças dormiram, o confrontei no nosso quarto. O mesmo quarto onde concebemos nossos filhos, onde nos abraçamos após os abortos espontâneos antes de recorrer à fertilização in vitro, onde ele me confortou quando meu pai morreu. Você está dormindo com Rebecca Harrington. Minha voz estava surpreendentemente firme. William nem sequer vacilou, tirou o relógio, colocou-o metodicamente sobre a mesa de cabeceira. Sim. Há quanto tempo? Isso importa. Ele me olhou com tanta frieza que eu mal o reconheci. Quero me divorciar, Jennifer. A crueldade calculada de seu tom me chocou mais do que as palavras. Aquilo não foi uma confissão, foi uma execução. Por quê? Sussurrei. Superei essa vida, superei nós. Ele gesticulou ao redor do quarto como se fosse uma cela de prisão. Dediquei 15 anos a esse casamento, a essas crianças. Tenho 45 anos. Se vou recomeçar, precisa ser agora. Recomeçar? William, nós construímos essa vida juntos. Tudo o que você é, tudo o que eu sou. Sua risada foi amarga. Eu salvo vidas todos os dias. O que você faz, Jennifer? Assa biscoitos para arrecadação de fundos da escola? Organiza minha gaveta de meias? Eu construí essa vida apesar da âncora da domesticidade. Suas palavras me atingiram como golpes físicos. Coloquei minha carreira como professor em pausa para apoiar seus sonhos na faculdade de medicina. Cuidei da nossa casa e dos nossos filhos para que ele pudesse se concentrar em crescer profissionalmente. Organizei incontáveis jantares com administradores de hospitais para ajudá-lo a expandir sua rede de contatos. Você será bem cuidada financeiramente, ele continuou, como se estivesse discutindo uma transação comercial. As crianças vão se ajustar. As crianças sempre se ajustam. Naquela noite, ele dormiu no quarto de hóspedes. Eu fiquei acordada, reconstruindo mentalmente os últimos 15 anos, me perguntando se algo havia sido real. De manhã, ele saiu para o hospital antes do amanhecer. Na cozinha, sobre o balcão, deixou um cartão de visita. Para o seu advogado. A vida perfeita que eu pensei que havíamos construído era uma miragem. As rachaduras sempre estiveram lá. Eu só estava tão dedicada à nossa ilusão que não quis enxergá-las. O que eu não sabia naquela época era que o batom manchado e o caso eram apenas as fraturas visíveis em uma estrutura comprometida desde o início. A traição de William era mais profunda do que eu poderia imaginar. E a verdadeira extensão do seu engano logo viraria meu mundo de cabeça para baixo de maneiras que fariam seu caso parecer trivial em comparação. No dia seguinte a William deixar o cartão do advogado, marquei uma consulta com Patricia Winters, a advogada de divórcios mais implacável de Odd Heights. Eu precisava entender minhas opções, me preparar para a batalha que estava por vir. A primeira instrução de Patricia foi clara. Documente tudo, Jennifer, especialmente as finanças. Naquela noite,
Depois de colocar as crianças na cama com a garantia de que papai está ocupado no hospital, abri nosso cofre. Dentro dele, 15 anos de registros financeiros, declarações de impostos, investimentos, escrituras de propriedade. Enquanto eu organizava os papéis, as discrepâncias começaram a surgir como fios escuros em um tecido que eu acreditava ser impecável. Retiradas mensais: $5, 000, $7, 500, às vezes, $10, 000. Todas saindo da nossa conta conjunta para uma entidade chamada Riverside Holdings. Sem explicação. Sem rastro de papel mostrando para onde esse dinheiro ia. Nos últimos 2 anos, quase $250, 000 haviam simplesmente desaparecido. Na manhã seguinte, entrei em contato com nosso banco. O gerente da conta hesitou, mas acabou confirmando minhas suspeitas. Riverside Holdings era uma sociedade de responsabilidade limitada registrada exclusivamente no nome de William. A trilha do dinheiro terminava ali. Isso é normal em divórcios? Perguntei a Patrícia na nossa reunião de acompanhamento, deslizando os extratos bancários sobre sua mesa de mogno. Ocultar ativos? Infelizmente, sim. Ela examinou os documentos por trás de seus óculos de leitura estreitos. Mas esse padrão sugere algo mais calculado. Algo de longo prazo. Foi durante essa conversa que Patrícia mencionou o Dr. Nathan Brooks. O nome surgiu de forma inesperada. Ela explicou que o ex-colega do meu marido deixou o Ashore Medical Center há 3 anos sob circunstâncias interessantes. Talvez valha a pena conversar com ele. Eu me lembrava vagamente do Dr. Brooks, quieto, dedicado, sempre um pouco desconfortável nos eventos do hospital. Ele simplesmente desapareceu da comunidade médica sem explicação. Quando perguntei a William na época, ele descartou minhas dúvidas com um aceno indiferente. Diferenças profissionais, nada de interessante. Foram necessárias 5 ligações para rastrear seu paradeiro. Ele agora dirigia uma clínica familiar modesta, a 60 quilômetros da cidade. Sua recepcionista foi relutante a princípio, mas quando mencionei o nome de William, ela imediatamente mudou de tom. Senhora Carter. Sua voz carregava um peso que fez meu estômago se revirar. Estou esperando sua ligação há anos. Nos encontramos em uma cafeteria no meio do caminho entre nossas casas. O Dr. Brooks havia envelhecido consideravelmente desde a última vez que o vi. Rugas profundas ao redor dos olhos. Cabelos grisalhos precoces. Ele pediu café preto e me estudou com um olhar clínico. Eu sabia que esse dia chegaria, ele disse calmamente. Só não sabia qual de nós quebraria primeiro, eu, pela minha consciência, ou William, pela sua arrogância. O que ele revelou na hora seguinte destruiu o que restava do meu mundo. A clínica de fertilidade de Ashore tinha um problema. Vários casais relataram falhas inexplicáveis nos procedimentos de fertilização in vitro, apesar das condições ideais. Notei inconsistências nos relatórios de laboratório, ele disse, a voz um sussurro. Pequenas diferenças na documentação, nada que alguém comum perceberia. Minhas mãos tremiam ao redor do meu café com leite intocado. Passamos por 3 rodadas de FIV para conceber os gêmeos. Mais 2 para Emma. Cada falha foi devastadora. Cada sucesso, um milagre. Comecei a investigar silenciosamente, continuou ele. O diretor da clínica, Dr. Mercer, estava manipulando resultados. Substituindo amostras. Alterando taxas de sucesso. Tudo para manter a reputação e o financiamento da clínica. Quando o confrontei, Dr. Brooks fez uma pausa, olhando diretamente para mim. Ele admitiu que William sabia de tudo. Meu peito apertou. Mais do que sabia. Ele corrigiu, ele era cúmplice. Isso é impossível, sussurrei. William queria filhos. Nós 2 queríamos. Dr. Brooks deslizou um pendrive sobre a mesa. Aqui estão os registros hospitalares. Relatórios de laboratório. A assinatura de William autorizando modificações nos procedimentos. Modificações, ele repetiu, com nojo. Um eufemismo para a adulteração de amostras. Incluindo as nossas. Minha voz falhou. Por quê? Inicialmente, foi por ambição. Dr. Mercer estava no conselho que, anos depois, promoveu William a chefe de cirurgia. Mas havia mais.
William tem uma condição cardíaca hereditária. Cardiomiopatia hipertrófica. Leve no caso dele, mas com 50% de chance de ser transmitida aos filhos. Um cirurgião não pode ter um filho doente. Seria um risco para sua reputação, para sua imagem profissional. As implicações caíram sobre mim como um maremoto. Ele garantiu que seu esperma nunca fosse realmente usado. A clínica usou doadores anônimos no lugar. William sabia exatamente o que estava fazendo. Saí da reunião com o pendrive queimando um buraco na minha bolsa. E uma recomendação para um serviço discreto de testes genéticos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, coletei amostras de DNA. Cabelos de suas escovas. Saliva de suas escovas de dente. Incluí também um dos pentes de William, do banheiro principal. Ele não usava mais os dois. A espera pelos resultados foi torturante. Enquanto isso, William acelerou os procedimentos do divórcio. Exigiu avaliações de custódia. Alegou que minha instabilidade emocional me tornava uma mãe inadequada. Seu advogado enviou cartas intimidadoras, questionando minha capacidade de sustentar financeiramente as crianças, sugerindo que minha contribuição para a família era insignificante. A oferta que me fizeram era mínima. Um acordo que me deixaria com o suficiente para sobreviver. Um movimento calculado para me forçar à submissão. Enquanto isso, eu mantinha as aparências. Ajudava os gêmeos com seus projetos de ciências. Compareci ao recital de Emma. Sorri para as professoras na escola. Acenei educadamente quando outras mães perguntavam sobre a ausência de William. Turnos no hospital. Eu dizia: "Você sabe como é." À noite, eu pesquisava. Violações de ética médica. Fraudes em clínicas de fertilidade. Os casos que encontrei eram devastadores. Médicos usando seu próprio esperma em vez de doadores. Clínicas misturando embriões. Famílias descobrindo verdades biológicas décadas depois. Mas nenhum caso era como o nosso. Nenhum marido que deliberadamente garantiu que seus filhos não fossem biologicamente seus. Criando uma família com falsos pretextos. Mantendo a ficção de uma conexão genética. O laboratório ligou em uma manhã de terça-feira. A voz da mulher era profissional, imparcial. "Temos seus resultados, senhora Carter. Você prefere que eu os envie por e-mail ou deseja discuti-los por telefone?" "E-mail." Eu sussurrei. Eu precisava ver as evidências com meus próprios olhos. Nenhuma linguagem clínica poderia suavizar o golpe. O suposto pai é excluído como o pai biológico das crianças testadas. A probabilidade de paternidade é 0%. Imprimi 3 cópias. Uma para meu advogado. Uma para o cofre que agora estava registrado apenas em meu nome. E uma última. Coloquei-a dentro de um envelope creme com o logotipo do Ashore Medical Center, que peguei do escritório de William. Durante aquelas semanas fingindo que nada havia mudado, minhas mãos não tremiam mais. A devastação tinha se cristalizado em algo mais duro, mais frio. Isso não era apenas sobre um caso. Ou ativos ocultos. Era sobre uma traição fundamental que começou antes mesmo de nossos filhos serem concebidos. William me privou da minha escolha. Ele construiu uma mentira elaborada. Uma mentira que moldou 15 anos da minha vida. Minha identidade como mãe. A própria existência dos nossos filhos. Enquanto isso, ele se apresentava ao mundo como o provedor generoso, o pai dedicado, o cirurgião brilhante salvando vidas. Mas agora, eu detinha a verdade. E com essa verdade, eu tinha o poder de garantir que tudo mudasse para ele também. Com os resultados do teste de DNA em mãos, minha dor se transformou em algo mais nítido. Mais focado. William construiu uma realidade falsa por 15 anos. Agora, eu iria desmantelá-la. Metodicamente. Completamente. Comecei entrando em contato com outras famílias que fizeram tratamentos de fertilidade em Ashore durante a supervisão de William. O Dr. Brooks forneceu uma lista de 27 casais. A maioria se recusou a falar comigo. Não queriam questionar as origens de seus filhos. Mas 5 aceitaram me encontrar. Os Miller tiveram gêmeos que não se pareciam em nada com eles. Os Patels tiveram uma filha com problemas médicos inesperados. Os Johnsons, os Garcias e os Wilsons tinham histórias semelhantes, após várias tentativas fracassadas,
De repente, concepções milagrosas, sempre depois que o Dr. Mercer se envolvia pessoalmente nos casos. Ficamos muito gratos, Sarah Wilson disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nunca questionamos como. Minha busca me levou a Diane Fletcher, uma ex-enfermeira que trabalhou na clínica de fertilidade por 12 anos. Nos encontramos no pequeno apartamento onde ela morava, cercada por arquivos. Eu guardei tudo. Ela explicou, com as mãos tremendo levemente enquanto puxava um diário encadernado em couro. Nomes de pacientes. Modificações nos procedimentos. Assinaturas autorizando mudanças. Eles pensaram que eu destruí tudo quando fui embora. Por que você não os denunciou? Perguntei. O sorriso de Diane foi amargo. Eu tentei. Administração hospitalar. Conselho de ética médica. Polícia. Toda vez, a investigação simplesmente desaparecia. Seu marido tem amigos poderosos, Senhora Carter. Ela me mostrou entradas que datavam de 8 anos atrás. Documentação meticulosa de substituições de espécimes. Formulários de consentimento falsificados. Irregularidades processuais. A assinatura de William aparecia repetidamente, autorizando ajustes de protocolo em casos com preocupações genéticas. E o meu caso? Perguntei calmamente. Diane virou para uma página marcada com meu nome. As datas coincidiam com nossos procedimentos de fertilização in vitro. Instruções especiais do próprio Dr. Carter. Substituição de espécime autorizada devido a preocupações de qualidade. Nenhuma identificação de doador registrada. Fotografei cada página. Cada assinatura. Cada nota condenatória. Quando estava saindo, Diane colocou um cartão de visita na minha mão. Unidade de Investigação de Ética Médica. Peça pelo agente Dawson. Diga a ele que eu te enviei. Michael Dawson trabalhava para uma força-tarefa conjunta investigando fraudes em assistência médica. Ele estava construindo um caso contra a Shorda havia 18 meses. Mas não conseguiu penetrar o muro de silêncio que cercava a clínica de fertilidade. Suas evidências podem ser a chave, ele explicou em nossa primeira reunião. Mas precisamos de mais. Registros financeiros mostrando propinas. Admissões registradas de culpa. Testemunho de alguém ainda dentro da clínica. Eu me comprometi a reunir o que ele precisava. Enquanto isso, mantinha a fachada de uma mulher aceitando relutantemente o divórcio. Sorri tristemente para William durante as sessões de mediação. Concordei com a custódia temporária. Fingi considerar seu insulto de acordo financeiro. Você está sendo irracional. Eu sou totalmente razoável. William comentou depois de uma reunião particularmente tensa com nossos advogados. As crianças vêm primeiro, respondi suavemente. Eu só quero o melhor para todos. A confiança dele cresceu com cada concessão que eu parecia fazer. Ele levou Rebecca para eventos escolares. Apresentou-a aos nossos amigos. Até a fez dormir em sua casa quando as crianças o visitavam. Enquanto isso, eu gravava conversas. Fotografava documentos. Construía meu caso. Minha investigação tomou um rumo inesperado quando contratei um investigador particular para examinar os antecedentes de Rebecca. O relatório revelou algo impressionante. Rebecca não era apenas colega e amante de William. Ela era a filha de Melanie Harrington. 5 anos antes, Melanie Harrington foi paciente de William. Uma substituição de válvula de rotina. Um erro fatal durante o procedimento. Uma investigação hospitalar que o inocentou. O relatório oficial concluiu que Melanie não havia revelado o medicamento que complicou sua cirurgia. Mas a verdade estava enterrada nos registros que o agente Dawson descobriu. William operou com o mínimo de sono. Depois de um fim de semana com Rebecca em Chicago. Seu erro foi encoberto. Os registros falsificados. A família recebeu um acordo financeiro pago com fundos da Ashord. O marido de Melanie morreu 1 ano depois de insuficiência cardíaca induzida pelo estresse. Rebecca ficou sozinha. Ela mudou seu sobrenome. Apagou todas as conexões com seu passado. E metodicamente se infiltrou na vida de William. Primeiro como colega. Depois como amante. A vingança dela estava sendo planejada há anos. Assim como a minha. Debati confrontá-la. Talvez até sugerir que trabalhássemos juntas. Mas decidi não fazer isso. As motivações de Rebecca eram emocionais. Voláteis.
As minhas precisavam ser precisas, calculadas. Ao longo do mês seguinte, eu reuni depoimentos de ex-funcionários da clínica. Documentei o rastro de dinheiro de Assured para Riverside Holds para contas offshore. Garanti declarações juramentadas de pacientes cujos tratamentos foram comprometidos. O agente Dawson construiu um caso legal, enquanto eu construía algo mais pessoal. O desmantelamento completo da imagem cuidadosamente elaborada de William Carter. Eu gravei William durante uma de nossas discussões sobre coparentalidade, sutilmente direcionando a conversa. A conversa se voltou para os tratamentos de fertilidade. Os gêmeos têm seus olhos, mencionei casualmente. Bons genes, ele respondeu, distraído com o telefone. Você já se perguntou se eles herdaram sua condição cardíaca? A cabeça de William se ergueu imediatamente. Que condição? Cardiomiopatia hipertrófica. O Dr. Brooks mencionou isso. O rosto de William escureceu. Brooks deveria manter a boca fechada sobre coisas que não lhe dizem respeito. As preocupações com a saúde dos nossos filhos não o preocupam? Me preocupam. Mas não há nada com que se preocupar. Ele descartou a questão. Eu os testei anos atrás. Eles estão bem. Como você pode tê-los testado sem me dizer? Sou pai deles. E médico. Tomei uma decisão médica. A gravação capturou cada palavra. O reconhecimento da condição genética. A admissão de que testou nossos filhos sem meu conhecimento. A contínua pretensão de conexão biológica. Essa era a peça final que o agente Dawson precisava. O momento não poderia ter sido mais perfeito. A gala anual do Assured Medical Center se aproximava. O evento de maior prestígio no calendário do hospital. William seria premiado como médico do ano. Por suas contribuições inovadoras à cirurgia cardíaca. Por seus padrões éticos inabaláveis. O convite chegou em nossa casa. Ainda endereçado a nós dois, apesar do nosso divórcio pendente. William mandou uma mensagem. Vou levar Rebecca como minha acompanhante, mas você é bem-vinda se não for muito estranho. Respondi com a mistura perfeita de dignidade ferida e aceitação graciosa. Eu não perderia. Você merece esse reconhecimento. O que William não sabia era que eu já havia me encontrado com o presidente do conselho do hospital. Compartilhei evidências selecionadas. Uma sessão especial foi agendada. Antes da gala, o agente Dawson apresentaria o caso completo. Contra William. Contra Dr. Mercer. Contra a clínica de fertilidade. Naquela noite, enquanto preparava meu vestido, pensei em Rebecca. Um vestido preto elegante. O mesmo que ela uma vez zombou em uma mensagem para William. Mãe suburbana tentando parecer sofisticada. Recebi uma notificação. William e Rebecca comemorariam no Vincenzo após a cerimônia. Nosso restaurante especial. O mesmo onde ele me pediu em casamento há 15 anos. O toque final perfeito para minha revelação cuidadosamente orquestrada. O envelope com os resultados de DNA estava pronto. As autoridades estavam preparadas. Cada detalhe foi considerado. Pela primeira vez em meses, senti uma certeza calma. William passou 15 anos construindo uma mentira. Amanhã à noite, a verdade finalmente seria contada. A noite da gala do Assured chegou com um timing perfeito. Tempestades ameaçavam no horizonte, mas permaneciam afastadas. O céu estava escuro, carregado de potencial. Entrei sozinha no salão de baile do hotel. Vestindo o preto que William sempre dizia que me fazia parecer que estava tentando demais. Cabelos presos. Brincos de diamante, um presente de um marido que não existia mais. As joias brilhavam sob a luz, enquanto eu me movia pela multidão da elite médica. Avisei William imediatamente. Segurando a corte perto do palco. Braço possessivo em volta da cintura de Rebecca. Ela usava vermelho escarlate. O mesmo tom do batom que iniciou esta cascata de revelações. Os membros do conselho do hospital se aglomeravam ao redor deles. Apenas algumas horas separavam William Carter da verdade. E dessa vez, não haveria como escapar. Rindo de suas piadas, admirando sua companheira perfeita. A imagem do sucesso. A reunião secreta do conselho havia terminado apenas 30 minutos antes. Assisti de uma sala lateral enquanto o agente Dawson apresentava as evidências. Registros financeiros. Depoimentos de pacientes. Documentação detalhada de Diane Fletcher. Os membros do conselho mudaram suas expressões.
De ceticismo para choque. De choque para resolução sombria. O departamento jurídico do hospital contatou imediatamente o gabinete do promotor público. William, é claro, não sabia de nada disso. Enquanto aceitava os parabéns por seu prêmio. Enquanto sorria para os flashes das câmeras. Enquanto acreditava que sua vida perfeita estava segura. O que ele não sabia era que policiais estavam posicionados em cada saída, esperando o sinal do agente Dawson. Sua vida estava a minutos da implosão. Eu me misturei à multidão silenciosamente. Aceitei condolências falsas pelo meu casamento fracassado. De esposas que sempre me viram como uma cúmplice da genialidade de William. Tão corajoso da sua parte vir esta noite, sussurrou Margaret Reynolds, esposa do chefe de cirurgia. Sua simpatia era genuína, mesmo enquanto seus olhos seguiam William e Rebecca. Eu não perderia. Quero ver William receber o reconhecimento que ele merece. Respondi com um sorriso que a deixou visivelmente desconfortável. A cerimônia de premiação ocorreu conforme o planejado. A presidente do conselho do hospital, Dra. Helena Winters, decidiu que uma revelação pública seria mais eficaz do que uma prisão silenciosa. William subiu ao palco sob aplausos estrondosos. Aceitou o troféu de cristal com humildade ensaiada. Medicina não é apenas ciência, entoou ao microfone. É uma confiança sagrada entre médico e paciente. A ética deve guiar cada decisão, cada procedimento, cada momento na sala de cirurgia. Observei Rebecca durante seu discurso. A tensão nos ombros. A adoração calculada nos olhos. Ela estava desempenhando um papel, assim como eu fiz por 15 anos. Mas por razões muito diferentes. Nossos olhares se encontraram. Um breve momento do outro lado da sala. Um reconhecimento silencioso entre duas mulheres que conheciam o verdadeiro William Carter. Após a cerimônia, eles partiram para o Vincenzo, exatamente como planejado. Esperei 20 minutos antes de seguir. O creme e o pendrive estavam seguros na minha bolsa. O restaurante não havia mudado nada. Toalhas de mesa brancas. Iluminação suave. Ópera italiana tocando ao fundo. A mãe me reconheceu imediatamente. Senhora Carter, que maravilhoso vê-la novamente. Seu marido mencionou que você poderia se juntar a eles. William estava extremamente confiante. Ou talvez estivesse preparando o cenário para alguma humilhação pública. De qualquer forma, se encaixava perfeitamente no meu plano. Eles estavam sentados em nossa velha mesa favorita. Perto das janelas. O Bordeaux 1982, o mesmo vinho que compartilhamos no nosso aniversário há 5 anos. A garrafa custava mais do que um mês de compras para nossos filhos. William me viu primeiro. Sua expressão mudou de surpresa para presunção, claramente assumindo que eu tinha vindo para implorar, para me humilhar. Rebecca se recompôs rapidamente. Suas feições se reorganizaram em uma máscara de preocupação educada. Isso é inesperado. A voz de William carregava aquele tom condescendente que ele havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Me aproximei da mesa. Calma e controlada. Você disse a Maitre que eu poderia me juntar a vocês. Uma menção de cortesia. Não pensei que você realmente viria. Rebecca se mexeu desconfortavelmente. Talvez eu devesse dar a vocês dois um momento. Por favor, fique. Encontrei seu olhar diretamente. Afinal, você ganhou seu lugar nesta mesa, Rebecca. Ou devo chamá-la de Rebecca Harrington? A cor sumiu de seu rosto. William franziu a testa em confusão. Do que você está falando? Olhei para Rebecca. Ela sabia. Você não é Rebecca. É filha de Melanie Harrington. A paciente cuja morte você encobriu, William. A mulher cuja válvula cardíaca você substituiu enquanto estava exausto do seu fim de semana com sua filha em Chicago. Irônico, não é? William se virou para Rebecca. Compreensão surgindo em seus olhos. Isso é verdade? O silêncio dela foi confirmação suficiente. Aproveitei a confusão momentânea para colocar o envelope cor de creme na mesa. Parabéns pela sua liberdade. Acho que você vai achar essa leitura interessante. A mão de William tremeu levemente quando abriu o envelope. Removendo os resultados do teste de DNA. Observei sua expressão se transformar. Confusão. Descrença. Horror. Quando a compreensão finalmente o atingiu. Isso é impossível, ele sussurrou.
Eu garanti que meu esperma nunca fosse usado durante nossos tratamentos de fertilização in vitro. Você falsificou registros médicos. Você mentiu para mim por 15 anos sobre a existência dos nossos filhos. Rebecca olhou para o papel. Depois para William. Do que ela está falando? Nada. William instalou, tentando retomar o controle. Jennifer está inventando histórias porque não pode aceitar nosso divórcio. Cruzei os braços. Então você não se importará em explicar isso para o conselho do hospital? Gesticulei em direção à entrada do restaurante, onde a doutora Winters e vários membros do conselho estavam com o agente Dawson. Ou para o gabinete do promotor público. Ou para os nossos filhos. O rosto de William se contorceu de raiva. Sua vingativa. Escolha suas próximas palavras com cuidado, interrompeu o agente Dawson, aproximando-se da mesa. Doutor William Carter, o senhor está preso por fraude médica, crimes financeiros e violações éticas sob a lei da prática médica. O restaurante ficou em silêncio enquanto Dawson recitava os direitos de Miranda. Rebecca sentou-se, congelada. Sua própria vingança suplantada por algo muito maior do que ela havia planejado. William se virou para mim, sibilando. Você estava planejando isso esse tempo todo. Todos aqueles meses bancando a ex-esposa digna. Inclinei-me levemente em sua direção. 15 anos, William. Você teve 15 anos para viver sua mentira. Eu precisei de 3 meses para destruí-la. Enquanto levavam embora, Rebecca permaneceu na mesa, olhando fixamente para sua taça de vinho meio vazia. Eu não sabia sobre as crianças, ela disse baixinho. Eu acredito em você, respondi. Assim como acredito que sua mãe também merecia justiça. Nas semanas seguintes, a história explodiu na mídia. Jornais médicos e convencionais não falavam de outra coisa. William enfrentou várias acusações criminais. Sua licença médica foi suspensa enquanto aguardava julgamento. A clínica de fertilidade foi fechada, sob investigação. Dezenas de famílias surgiram, buscando respostas sobre as origens genéticas de seus filhos. As repercussões financeiras foram imediatas. Os ativos ocultos de William foram congelados. O tribunal nomeou um contador forense para rastrear cada dólar que ele desviou. O futuro financeiro dos meus filhos foi garantido, com um fundo estabelecido a partir dos valores recuperados. Dr. Brooks me abordou após a audiência preliminar. A Shore está criando um comitê de revisão de ética para supervisionar os serviços reprodutivos quando reabrirem. Eles querem que eu lidere. Sorri sinceramente. Parabéns. Na verdade, eu sugeri que copresidíssemos. Sua perspectiva seria inestimável. A oferta me pegou de surpresa. Por 15 anos, eu fui Jennifer Carter, a esposa do cirurgião. Minha identidade foi engolida pela carreira de William. Agora, eu estava sendo convidada a assumir um papel por mim mesma. 6 meses após a gala, sentei-me diante de Rebecca. Em um restaurante diferente. Nossa aliança improvável havia se formado durante os processos legais. 2 mulheres manipuladas pelo mesmo homem. Por razões diferentes. Você se arrepende? Rebecca me olhou, a pergunta pairando no ar. Você se arrepende? Respirei fundo antes de responder. As crianças eventualmente saberão a verdade. Ela sentiu, esperando. Considerei minha resposta com cuidado. Elas vão descobrir que suas origens não são o que pensávamos. Mas isso não muda quem elas são, nem o quanto eu as amo. A base de suas vidas foi construída em mentiras. Mas eu escolhi a verdade, por mais difícil que fosse. Naquela noite, observei meus filhos dormindo. Na casa que mantivemos, apesar das tentativas de William de nos tirar tudo. E senti algo inesperado. Não satisfação, não vingança, mas libertação. A ilusão da família perfeita havia se despedaçado. Mas em seu lugar surgiu algo real. Eu não estava mais vivendo cuidadosamente a mentira de outra pessoa. Pela primeira vez em 15 anos, eu estava escrevendo minha própria história. Confusa, complicada e absolutamente minha.